Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, vocês devem ver aí que as estatísticas mostram que a economia brasileira está melhorando, na verdade, né? O PIB, inclusive, ele está com uma sinalização de melhora, né? É, o PIB total, né? Ele, no primeiro trimestre, foi um crescimento de 1,4, primeiro trimestre de 2025. E a projeção, segundo o IPEA, para o ano total é 2,4, né? E que seria 2,4, né, para o segundo semestre, isso daria 3,5 de crescimento, isso foi um crescimento acumulado em 2024, 3,5% também. Então, nós tivemos 3,5% em 2024 de crescimento do PIB. Nós temos uma expectativa de 2,4 com os dados do segundo semestre para 2025. Por que esse desânimo? Léo, só você acha que o Brasil está ruim. Não. Ah, nós temos nas pesquisas aí de confiança do comércio, de confiança da indústria, nós temos uma insatisfação pública e notória das pessoas, evidentemente também que muito polarizada e contaminada por culpa da política. Então, o Léo, aqui do Rascunhos Econômicos, que nós tratamos de economia com ciência, eu venho trazer uma resposta econômica de por que há essa percepção de que tudo está ruim no Brasil. E venho adiantar o seguinte: está sim. Só que o problema não é econômico. E muitas das causas também não são econômicas. As causas que fazem essa percepção, porque veja, você tem uma percepção, né, de desânimo com a situação do país e as pessoas entendem que isso é um problema econômico. Algumas coisas realmente são econômicas, mas tanto as causas dos problemas econômicos não são econômicas, quanto a percepção em si não é econômica. Vou chegar lá. Tá? Eu quero apresentar para vocês também 3 livros para vocês lerem. Eu vou deixar o link na descrição. São links afiliados da Amazon. A Era do Capital Improdutivo, Nova Arquitetura do Poder, de Landislau Dalbor. Tá? É, é um livro quase econômico. Deem uma olhada lá, tá? Está disponível na Amazon. Esse aí está disponível, inclusive, no Kindle Unlimited. Vou deixar o link aí na descrição também. Para vocês assinarem o Kindle Unlimited, vocês têm acesso a esse e vários livros pelo Kindle, né? Pelo Kindle Cloud Reader, ou seja, você não precisa ter o Kindle, você pode ter aplicativo ou no seu computador, tá bom? Eu vou deixar também Economia Brasileira, de Vernes Baer, é um livro que chega até o governo Dilma, tá? Esse aqui não tem no Kindle Unlimited, e esse do Kindle Baer, também do Werner Baer, perdão, só que em inglês, tá? The Brazilian Economy, Growth and Development. Tá, vou deixar esses links na descrição, são links afiliados à Amazon. Comprando por esse link, você deixa uma comissão pro canal, e assinando o Kindle Unlimited por esses links, você deixa uma comissão pro canal. Curtam, inscrevam-se, tornem-se membros. Nós temos curso de microeconomia, macroeconomia, economia e filosofia econômica, tá? No Rascunheiros Acadêmicos. Eu tive um problema com esses vídeos, eu gravei os 2 vídeos e eles estavam sem áudio, porque eu não conectei o microfone no computador. Certo? Eu sou burro? Sim, talvez. Vamos lá. Gente, se os números estão melhores, por que o desânimo? Números do quê? De contas nacionais. Então aí é importante entender o seguinte. Vocês já conhecem, né? Eu não como dólar, eu não como PIB. Bem, sim, espero que você não coma dólares, porque ele é feito de algodão, com muita química, tomara que você não coma realmente. Mas veja, as contas nacionais, né, que é essa parte de macroeconomia que calcula e monitora a atividade econômica, você tem PIB, você tem PNB, você tem índices de inflação, e coisas correlatas, por exemplo, PIB, paridade, poder de compra, endividamento público, estoque de dívida. Você tem alguns cálculos em macroeconomia que você faz que você pode monitorar a atividade econômica. Muito mal comparando, eles são como exames de sangue. Né? Você consegue tirar uma coleta, você tira a coleta através de alguns métodos. Né? O exame de sangue é um método laboratorial, a economia, como é uma ciência, ela retira esses dados da sociedade através de pesquisas. Né? Pesquisas ou relatórios. Né? O índice de desemprego, o pessoal já fala, não, o desemprego é manipulado, né? Nós não temos um desemprego assim de apenas 6,1% em 2024. É mais, porque quem recebe Bolsa Família não está. Não, não é verdade. Inclusive, ainda pior, tem gente que recebe Bolsa Família e está empregada. Né? Teve um relatório do Ministério que trata disso aí, acho que é o Ministério. Não, cidadania não existe mais, né? Mas tem um ministério aí que cuida disso aí, soltou um relatório faz tempo, agora não vou procurar, mas pode pesquisar aí, que, inclusive, para desmentir isso, falou, não, pessoas que recebem Bolsa Família podem trabalhar. Isso é pior ainda, né? Mas tudo bem. De 15 a 20%, agora não me recordo, trabalho. Veja, desemprego é uma conta de macroeconomia. E como toda macroeconomia, ela foi desenvolvida por keynesianos. O emprego
aos keynesianos, né, e à macroeconomia, o emprego é emprego de capital, é utilizar capital. Isso é emprego. Você tem emprego de máquinas e equipamentos. E o índice de ociosidade na indústria calcula quanto é a capacidade produtiva. Aquela fábrica está trabalhando a 70% da capacidade produtiva. Então ela tem 30% de desemprego do capital fixo. Então o PIB pode crescer uns 30% ainda, mais ou menos. Ele pode crescer bastante, sustentavelmente. Por quê? Porque o investimento já foi feito. O capital trabalho, o capital humano, que é capital trabalho, ele também é o emprego de pessoas, de trabalhadores, para a capacidade produtiva. Quando você tem a população economicamente ativa dentro dessa população, essas pessoas podem se tornar pessoas empregadas. O que é desemprego? Pessoas que procuram trabalho e não encontram. Ah, Léo, mas aí é fácil. Não, você que está procurando pelo em ovo. O negócio é o seguinte: emprego e desemprego para contas nacionais é a quantidade de pessoas que querem trabalhar e não conseguem. Isso é desemprego ou emprego. Tá? Desemprego as que não conseguem e emprego as que estão empregadas. PEA, população economicamente ativa, são pessoas, aí você tem que ver direitinho, no Brasil eu acredito que são de 18 a 60 anos, que podem trabalhar, que não têm nenhuma incapacidade física ou mental que impossibilitam trabalhar. Dentro do PEA, que são 100 milhões e alguma coisa, mais ou menos metade trabalha, um pouquinho mais. E a outra metade? Então desemprego é coisa de 50%, 40%? Não. Porque são pessoas que não querem trabalhar. Porque são pessoas que estão estudando, não estão trabalhando. São pessoas que estão fazendo capacitação técnica. São pessoas que estão na faculdade. São pessoas que estão no ensino médio. Às vezes a pessoa repetiu e está com 18 anos no ensino médio, que já está na população economicamente ativa. São pessoas que estão casadas e decidiram que o parceiro ou a parceira vai ficar dentro de casa, que não quer trabalhar, vai cuidar dos filhos. São pessoas que estão temporariamente fora do trabalho, mas não deram uma entrada numa seguridade social. Né? Pegaram aí um mês para esfriar a cabeça. Saíram, ela continua com o vínculo de trabalho. Por exemplo, a pessoa que é demitida e pegou um mês aí para esfriar a cabeça, não vai procurar um emprego. Tem gente que é assim, tem gente que consegue. E essa pessoa, por esse tempo, ela não tá trabalhando. Ah, mas é a rotatividade. Pode ser que ela pegue anos, pode ser que ela nunca volte a trabalhar e não está recebendo via Seguridade Nacional, Social, então ela está no PEA, mas não está trabalhando. Se você quer saber a quantidade de pessoas desocupadas, não é a estatística de desemprego. E, tendo a dizer, a estatística de pessoas desocupadas é preocupante no Brasil? Sim. A geração nem estuda nem trabalha. Então veja, não brigue com o número, não brigue com a estatística. Você que não sabe para que ela serve. Ah, a inflação é o aumento da base monetária. Não, jamais. A inflação, né? Ela é mentira, ela não é 6%. É para ser 20% tal. Primeiro que esse negócio de M2 aí e tal, eu já mostrei em vários vídeos que não é assim. Se você quer utilizar, medir inflação não por índice de preços, mas por aumento de base, você tem que usar a True Supply Money, você tem que usar a metodologia austríaca, não a M2, tá? Muito bem. E se você usar a True Supply Money, dá um número parecidíssimo com isso aqui, tá bom? Só pra vocês terem uma olhada, procurem lá. Mas vejam, inflação é o índice de preços. É o índice de preços ao consumidor amplo. É essa inflação que é medida pelo IPCA, né, que é utilizada por metas de inflação do Banco Central. Às vezes a sua inflação não é 6%. Às vezes a sua inflação é 10%, 20%, 30%. Porque o seu padrão de vida está 20, 30% mais caro para manter o mesmo padrão de vida. Então veja, os números estão bons. Mas que números? Os números de contas nacionais. Aí você tem que fazer a pergunta seguinte: os seus números, você como pessoa, você não é o país, você não é a economia, por que você está insatisfeito? Ah, mas Léo, balela, porque veja, PIB, né, PIB é Y em macroeconomia, tá? PIB é gasto do governo, mais consumo das famílias, mais investimentos, mais exportações, menos importações. Né? Isso aqui, vou até ver o número que eu falei já, mas eu tô com uma colinha, porque sempre tem gente que fala que eu falei o número errado. Ele cresceu 1,4% no primeiro trimestre e tá com a expectativa de fechar 2,5%. Ele já subiu a expectativa, né? Acho que fecha uns 2,7%. Então veja, mais atividade. Tá, mas quanto é gasto do governo? Investimentos. O que é investimento? Investimento é formação de capital bruto. São novas fábricas, ferrovias, rodovias, aeroportos, portos. É capital fixo. Data center. Usinas elétricas. Usinas de cana, de açúcar. São coisas, investimento. É capital. É o que você olha e fala, nossa, que bonito. Né? Como economista, se você for tonto que nem eu, né? Você olha e fala, nossa, a economia está deslanchando. Galpões são investimento de capital fixo. Né? Você precisa, você vê que isso aqui vai gerar emprego, isso aqui vai gerar
emprego de mão de obra, emprego de capital, isso aqui vai gerar dinheiro. Isso aqui pode melhorar a qualidade de vida via transbordamento. Isso está aumentando no Brasil? Não. Desde 2003, ó, formação de capital bruto no país. Léo, o que aumenta? A exportação, porque a vocação do Brasil é vender frango e milho. Gasto do governo. Consumo da família. O consumo da família se mantém estável. Por quê? Porque o brasileiro consome subsistência. Por que o brasileiro consome subsistência? Porque se você ganha mais de 5 mil reais, você está entre os 10% mais ricos do Brasil. Por quê? Porque o índice Gini brasileiro, né? Índice de Gini brasileiro é acima dos... é 53 ou 54. 53 ou 50, é 0 ponto, né? 0,53 ou 54. É a economia relevante mais desigual do mundo. Léo, você tá comunista, você se importa com a desigualdade social? Não, mas eu estou explicando para você por que, mesmo com os números bons, você acha que tá tudo ruim. Por quê? Porque esse aumento do PIB está indo para a elite? Não. Esse aumento do PIB vai para pessoas que ganham mais de 5 mil reais per capita. Quem ganha mais de 5 mil reais per capita? 10% da população. Outra coisa que também mostra para vocês por que o Brasil está uma porcaria. E vocês ficam vendo o número e falando o interior de São Paulo é o melhor lugar do mundo. Vocês são... Gente, em 2014 para agora, 2024, que são os últimos dados que nós temos, por paridade de poder de compra, o PIB per capita, né, se a gente coloca por cabeça, o PIB per capita por paridade de poder de compra, subiu quanto, Léo? Estacionou. Na verdade, diminuiu alguns dólares. Foi 0 de variação. Eu mostrei para vocês em outro vídeo. A Bolívia subiu 20 e tantos por cento, o Paraguai subiu 30%, o mundo cresceu. E o Brasil? 10 anos, uma década perdida. Outra coisa, o desemprego tá baixo, né? 6%, pessoas que querem trabalhar. Tá. Por quê? Quantos motoristas de aplicativo e entregador de aplicativo de comida e pequenas encomendas tem no Brasil? Léo, é trabalho de qualquer maneira? Com certeza, é trabalho. Mas a precarização das relações de trabalho, a precarização das relações de trabalho, quantas dessas pessoas estudaram para fazer outra coisa e agora só conseguem esse serviço, que é um problema enorme, porque esse serviço demanda capital. As pessoas estão se endividando para comprar um carro ou se endividando também para pagar o aluguel mensal nessas locadoras. Eu ia falar aquiladora. Né? Nessas locadoras, pagam por mês e está indo capital. O salário que eles recebem não é salário, é lucro empresarial. Eles têm que colocar o custo do capital. E disso tirar salários. Colocar na ponta do lápis, eles estão vivendo. Isso não. Isso se chama precarização das ações de trabalho. E quem consegue trabalho no setor de varejo, no setor de serviço, é o trabalho que está agora exigindo uma escala menor. Por quê? Porque o empresário brasileiro só compete no preço. Por quê? Porque o Brasil é um país miserável. Eu já tratei grandemente sobre isso. Veja, por que com esses dados lindíssimos, o IDH subiu, o IDH subiu, você coloca o aumento do PIB, você coloca a diminuição do desemprego, saiu do mapa da fome. Por que isso está melhorando? Primeiro, a diminuição da miséria e do mapa da fome se dá por transferência de renda, não por criação de renda. Isso é ruim? Bem, eu acho que uma pessoa parar de ter fome é bom, em absoluto. Só que veja, isso não é sustentável. Isso cria um problema de harmonia social. Léo, você está defendendo que as pessoas não... Não é isso que eu estou falando. Você não gerar riquezas e você não focar na geração e focar apenas na distribuição, isso gera um problema de harmonia social. Por quê? Porque pessoas são pessoas. E as pessoas que estão produzindo na classe média tendem a ficar cansadas disso. E isso cria desculpas para ódio social, para movimentos separatistas. É coisa que formadores de política econômica nesse país teriam que tomar cuidado, sim. Formadores de política pública, política econômica no Brasil, teriam que tomar cuidado com essas reações. Com as migrações internas. Com o crescimento desigual do país. Léo, você está falando que tem que... Não, é uma coisa muito complicada. É uma coisa complicadíssima que não tem resposta fácil. Porque isso gera sim, desarmonia social. E veja, muito dos problemas que nós temos dessa não percepção do progresso econômico, que teoricamente existe, é por quê? Porque o problema brasileiro é cultural, civilizacional, social, da forma que você quiser chamar.
Por quê? Porque o Brasil agora abaixou um pouquinho, hein? Abaixou. Não são mais 40 mil homicídios, não são mais 50 mil homicídios por ano, são 40, né? Mas de 2014 a 2024, coisa de 500 mil de brasileiros foram vítimas de homicídio. Isso é um genocídio. 2014 a 2024, coisa de 2 milhões de brasileiros saíram do Brasil. E aqui é um problema ainda maior, porque grande parte dos que saíram, mais de 60% dos que saíram, são doutores, bacharéis, técnicos e mestres. E a maioria homem. E a maioria de 16, não, né? De 18 a 25 anos. Que é justamente a população que vai fazer falta para o rumo da Previdência daqui para frente. Léo, eles que vão. Os incomodados se mudem. Sim, com certeza. Só que tem um problema. Desse pessoal, 60% tem formação superior. Técnico não é formação superior, mas é uma formação bem formada, vamos dizer assim. São coisas que fazem falta para o capital brasileiro, capital humano brasileiro. Se você comparar os que ficam, menos de 30% dos que ficam, né, dos brasileiros, tem a formação desse pessoal que está saindo. O Brasil expulsa cérebros. Por quê? 500 mil de homicídios por década e um crescimento zero de PIB per capita, paridade de poder de compra em 10 anos. Outra coisa, o que também indica uma insatisfação popular, uma insatisfação. A carga tributária per capita, que eu já expliquei que os impostos no Brasil eles são cobrados de uma maneira que ele é totalmente sobre renda. Porque todo imposto sobre renda é porque você está tirando do seu horizonte de consumo, da sua restrição orçamentária. Né? Se você tem R$100, você tem que viver o mês com aquele 100. Se você tem que pagar mais imposto, então você tem menos renda disponível para comprar o seu frango e o seu arroz. Certo? Muito bem. Então, tributos diminuem a renda disponível. Eles diminuem a renda disponível. Quanto maior a tributação, menor a renda disponível. Só que isso é desigual. Por quê? No Brasil há muito imposto negativo. O que é imposto negativo? Subsídio. Se o subsídio é em cash, diretamente para o trabalhador, o nome disso é assistência social. Isso aqui é Bolsa Família, né, benefício da prestação continuada. Tá. A aposentadoria e pensão não é subsídio, porque teoricamente não. As pessoas contribuíram junto ao caixa da Previdência Social ao longo do tempo em que trabalharam. Bolsa Família e BPC, não. Ah, mas as pessoas que estão recebendo Bolsa Família já pagaram Previdência Social em algum momento da vida. Sim, mas elas não estão recebendo da Previdência Social. Isso é outra coisa. Tá. O tempo que ela está recebendo Bolsa Família também não desconta do que ela vai se aposentar. Tá? Então é um benefício a mais. É um subsídio. Porque é um imposto negativo. Tá? E quando o subsídio é para a indústria, o nome é subsídio mesmo ou renúncia fiscal. Quando para pessoas é Bolsa Família, BPC e também renúncia fiscal para... renúncia fiscal não. É subsídio para compra de energia elétrica, gás, esse tipo de coisa. Alguns alimentos são subsidiados também. Alimentos não, alguns itens são subsidiados, agora entrou energia elétrica. E provavelmente a CH não vai entrar como... A CNH não vai entrar como renúncia fiscal, mas eles também estão fazendo algumas coisas para diminuir, para aumentar a renda disponível para quem tem menos dinheiro, se vocês pararem para pensar. Quando é para a indústria, é renúncia fiscal. Para a indústria, para o comércio, para os empresários. É renúncia fiscal. Eu não vou cobrar esse imposto de você, eu não vou cobrar a contribuição social, eu não vou cobrar isso, aquilo, para melhorar o seu desempenho. Muito bem. E também você tem juros subsidiado, que é o maior programa de distribuição de renda nesse país se chama Plano Safra. Ah, mas se não der, o Brasil quebra. Então, isso aqui é miserável. O Brasil é miserável. Você também tem subsídios para a compra de imóveis. Minha Casa Minha Vida. Então veja que é toda uma estrutura que se faz para redistribuição de renda. Às vezes para os mais pobres, às vezes para rico. Muito bem. Você também tem a redistribuição de renda via pagamento de título da dívida pública, mas o governo pegou esse título de qualquer maneira, mas tudo bem. Só que se você pegar a carga tributária per capita, ela aumentou de 2023 para 2024 em 7%. Eu vou ensinar matemática para vocês, não que eu saiba, mas vou ensinar matemática para vocês. Vocês sabiam que 1/12, então um salário do seu ano, considerando que você recebe 12 salários no ano, um salário do seu ano é 8%. Coisa próxima de 8%. Né? Logo, a carga tributária de 2023
2023 para 2024, per capita, aumentou coisa de 7%. Logo, de 2023 para 2024, a percepção no bolso da população que paga impostos, que é a classe média, e que na sua maioria não recebe subsídios, a percepção é que eles perderam coisa próxima de um salário de um ano para o outro. A renda disponível diminuiu. Mais que a inflação, inclusive. Ah, mas o Brasil tá indo bem, né? O agro tá exportando pra caramba, não sei o que tal. Tá bom. Tá bom. Outra coisa, tem as relações sociais também. A disfuncionalidade das relações sociais, o índice de desconfiança na sociedade entre vizinhos, entre parentes, entre cônjuges e tudo que você quiser chamar. Uma desconfiança, o índice de polarização, a polarização também entre as pessoas, né? O índice de burrice do brasileiro também, o analfabetismo funcional, né? Apenas 30% dos brasileiros são plenamente alfabetizados, né? Sabem interpretar um texto. Totalmente. Então, você veja, há realmente um problema de desordem do tecido social brasileiro, que se reflete na economia, e a economia também se reflete como consequência nesse desânimo do brasileiro junto à economia brasileira. Os dados estão indo bem, o PIB está indo bem, o agronegócio exportando carcaça de galinha, que é uma maravilha, né? Empresas exportando terra de Minas Gerais para o mundo inteiro, né? Não tendo coragem de transformar num prego. Mas tudo bem. Tá indo bem? Tá. Carga tributária aumentada de 7%, né? 500 mil de homicídios por década. Se você precisar acesso à justiça no Brasil, eu vi até uma estatística aí, que o índice de resolução, eu não vou falar número que depois vão me encher o saco, mas procurem quanto tempo leva, em média, para a resolução de um processo civil no Brasil. Teve também aí, eu falei dos problemas como as instituições trabalham no Brasil, dê uma olhada aí depois. É esse, e também a incerteza, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Também tem o acesso aos serviços públicos. Ah, Léo, o SUS é a melhor coisa que tem. A educação pública também está melhorando, tal, tá bom. E veja, o que eu queria entrar, melhorar é estar melhor do que era antes. Certo? Melhorar não significa que está bom. Significa que melhorou. Era 0, agora é 0,2. Melhorou. O Brasil é eterno país do futuro. E você também tem um problema fiscal nunca resolvido. Veja o quanto nós estamos aumentando a carga tributária. Taxação, controle, esse tipo de coisa. E a dívida pública brasileira. Pela metodologia internacional, que são todos os títulos emitidos pelo Tesouro, é coisa de 90% do PIB. Pela metodologia que o Brasil utiliza, que são todos os títulos emitidos pelo Tesouro no poder do público, ou seja, que não estão descontando aqueles que o Banco Central está com ele depositado, é coisa de 70%. Mas isso aqui ignore. O importante é quanto vai ser pago. 40 e tantos por cento do orçamento de dívida pública, esse tipo de coisa. E outra coisa, nós não recuperamos o PIB por paridade de poder de compra per capita de 2014. Esse é o Brasil. Por que está tudo difícil? Porque taxa de juros é 15%. Por quê? Pelo hiato inflacionário, formação bruta de capital. Não há fábricas, acabaram as indústrias. E o brasileiro que já tem uma renda baixa, ele quer comprar coisas do exterior, porque é mais barato, carros chineses, não importa. E aí a indústria aqui fala, pô, eu pago esse manicômio tributário, eu pago esse manicômio de regulações. E aí você vai deixar esse pessoal vir lá da casa do baralho com esses carros para vender aqui. E aí como é que fica? Eu vou demitir. Aí o sindicato... Por quê? Porque o equilíbrio brasileiro é um equilíbrio frágil. Por quê? Porque é um equilíbrio baseado em mentira. A mentira que um pouquinho de dinheirinho vai fazer todo mundo feliz e vai fazer a harmonia social. É um mito social-democrata. Bem, pessoal, por hoje é só. Tá? Me inscrevam aí se vocês estão gostando desses vídeos com menos de meia hora. Eu não consigo trabalhar o assunto da maneira que eu gosto. No final de semana eu vou lançar aqueles vídeos longos. Tá? Curtam, compartilhem, considerem se tornar-se membro. Nos sigam no Twitter e no Telegram. Vou deixar o link na descrição. Abraço, fiquem com Deus.